Olá, graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, a você que está nos assistindo a partir de agora, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma quarta-feira. Essa quarta-feira, na verdade, é a primeira quarta-feira do mês e nós temos o hábito, né? Nós costumamos fazer em toda quarta-feira do mês, a primeira quarta-feira do mês, a nossa reunião, na verdade, o nosso culto, que é um culto mais voltado à família. Nós preparamos, né, uma palavra que é dedicada à família. Então você que está a partir de agora assistindo, acompanhando essa transmissão, vai ter uma palavra voltada para a família. Eu quero, antes de dar início, antes de orar, inclusive, fazer um lembrete para toda a nossa igreja. No próximo domingo agora, vai ser o primeiro domingo do mês, nós tínhamos a ideia, a intenção e a vontade de já celebrar a Santa Ceia na igreja, mas infelizmente ainda não poderemos fazer. Tem algumas coisas que nos impedem de fazer, como a maioria sabe, nosso pastor ainda precisa de descanso, de repouso. Então, ainda nessa vez, nesse mês, a ceia será feita como nós temos feito normalmente. Online nas suas casas, cada um na sua casa, mas nós não deixaremos de celebrar a ceia. Amém? Em nome de Jesus, eu quero orar brevemente para que nós possamos começar e para que você também atraia a presença de Deus para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. Em nome de Jesus. Amém, meu Pai, eu quero pedir que o Senhor esteja conosco nesse momento, esteja comigo, meu Pai, me fortaleça, me capacita, Papai, para transmitir essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, que as pessoas, Papai, a partir desse momento possam estar sintonizadas contigo, possam estar abertas, meu Pai, a ouvir a Tua palavra, a entender a Tua palavra principalmente, meu Pai. Nós clamamos para que o Espírito Santo esteja conosco a partir desse momento. Nós damos liberdade. Nós queremos a presença do Espírito Santo em nossas casas, meu Pai, a partir de agora. Por isso nós damos liberdade e pedimos, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Você diz amém aí, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, eu quero dar início à palavra dessa noite e já fazer uma justificativa e um lembrete. Na maioria das vezes, quando nós falamos sobre família, nós recorremos a Adão e Eva. E nós recorremos a Adão e Eva, pelo menos eu penso dessa maneira, que nós recorremos a Adão e Eva porque Adão e Eva é o início, é o começo, é a obra de Deus se formando. E família não poderia passar por isso sem que nós falássemos e disséssemos da obra de Deus vinda através de Adão e Eva. Nós somos descendência de Adão e Eva. Nós fomos criados, por isso somos descendência de Adão e Eva. Tudo que vier contra isso que eu estou dizendo para vocês vai afrontar a palavra de Deus, vai contra a palavra de Deus. Amém? Porque desde a criação, se nós pararmos para pensar, desde a criação, desde o início, Deus quis, e aliás Ele continua querendo algo que é muito importante. Nós precisamos valorizar mais isso, e é sobre isso que eu quero tratar com vocês essa noite. É isso que eu quero trazer para que nós entendamos, para que nós possamos refletir o que Deus queria, o que Ele quer e o que Ele continuará querendo para as nossas vidas. É uma coisa importante, mas simples, que se chama confiança. Confiança é primordial, é essencial. Quando Deus criou o mundo, Deus determinou que Adão deveria fazer algumas coisas. Aliás, Deus, depois que fez tudo, né, depois de ter criado o mundo, depois de ter criado o jardim do Éden, Ele confiou tudo aquilo que Ele tinha feito, Ele confiou a Adão. Ele confiou para que Adão trabalhasse, para que Adão cuidasse, para que Adão zelasse e guardasse aquele lugar. Então Deus já imediatamente trabalhou a confiança dele em relação a Adão. E é interessante que Deus, Ele deu para Adão a liberdade, porque Deus, Ele fala, inclusive, no determinado texto em Gênesis, Ele diz que o fruto de toda árvore Ele poderia consumir, Ele poderia comer do fruto de toda árvore.
Então ele deu essa liberdade para Adão. Só que também ele impôs algumas regras, alguns limites. Você pode comer do fruto de todas essas árvores, mas apontou uma das árvores e falou, porém, essa aqui você não pode. Então Deus ele deu liberdade e estabeleceu um limite. Isso fica muito bem claro na palavra de Deus. E não existe nada melhor, não tem nada melhor para demonstrar confiança do que isso. Confiança é você dar a liberdade para a pessoa, mas estabelecer também limites para essa pessoa, para um relacionamento. Um relacionamento onde existe confiança tem que ter liberdade, mas também é preciso, é necessário ter limites. E desde então, desde a criação do mundo, desde o que aconteceu com Adão, aconteceu com Eva, acontece que o homem, né, o ser humano, nós que fomos criados por Deus, nós buscamos essa relação de confiança com o Senhor, essa relação de confiança com Deus. Nós buscamos isso diariamente, ou pelo menos deveríamos buscar isso diariamente, com frequência, mas esse é o foco, esse é o alvo, é o objetivo. Nossa relação com Deus, uma relação que passa inevitavelmente e precisamos ter confiança. Amém? A família que Deus criou, a família criada por Deus, o projeto de Deus, também é baseado na confiança. E a família que nós criamos, nós que eu digo, pessoas que nós, na verdade, construímos, né? Pessoas que decidem se unir a outras pessoas, o homem unir-se à sua mulher, que é de onde o projeto de Deus dá o início nas nossas vidas, nós também constituímos família a partir dessa união com a outra pessoa. Homem e mulher com homem, para nos tornarmos uma família, gerarmos filhos e continuarmos a nossa geração. Amém? E essa decisão de nos unirmos a uma outra pessoa precisa também ser baseada na confiança. Nós precisamos confiar em outra pessoa para que nós possamos nos casar, nós possamos nos entregar, nós possamos fazer planos juntos com essa pessoa. Para eu me entregar para minha esposa, para minha esposa me entregar a mim, eu preciso confiar nela, ela precisa confiar em mim, para que juntos possamos ir na mesma direção, no mesmo caminho. Isso requer confiança. Uma das coisas que requer é confiança. E confiança, nós falamos de confiança, na família principalmente, nós estamos falando de família, e logo eu quero passar um texto para vocês. A confiança passa, por exemplo, para os maridos, que são homens, pais e maridos, precisam ser confiáveis. As esposas, que são mulheres, são mães e esposas, precisam ser confiáveis. Os filhos, desde criança, jovens, né, adolescentes e adultos, precisam ser filhos confiáveis. Sem confiança, não existe harmonia dentro de casa. Sem a confiança, não existe principalmente a união dentro de casa. A confiança entre um e outro dentro de um lar, né, que vai fazer com que as nossas dificuldades, as nossas tribulações, as barreiras possam ser vencidas. Eu estou falando no âmbito familiar, no âmbito interno, né, dentro das nossas casas. Porque a família ela tem relação direta com confiança e com proteção. A pior coisa que pode existir é a gente não confiar ou perder a confiança naquele que nos protege. Isso é terrível, é terrível. E a confiança, falando para você diretamente, para mim também, mas a confiança não é algo que é imposta. A confiança não se impõe. Não enfia a goela abaixo a confiança. A confiança se conquista. A confiança ela é conquistada principalmente através das atitudes. As nossas atitudes é que vão inspirar confiança nas esposas, nos filhos, nos amigos, nos familiares e vice-versa. São as nossas atitudes que vão fazer esse tipo de coisa. A falta de confiança tem afastado, e você pode comprovar isso, a falta de confiança, infelizmente, tem afastado os membros da família e, consequentemente, tem destruído lares.
Deus fala sobre a confiança, Deus fala sobre o confiar, Deus fala sobre em quem principalmente nós devemos confiar. E Ele nos ensina isso a todo momento, a todo momento. E eu quero compartilhar um texto com vocês já. Falei bastante antes de compartilhar o texto, mas eu queria introduzir para que nós pudéssemos estar juntos nessa palavra que eu quero trazer para vocês essa noite, que eu estou trazendo. E quero lembrar sobre confiança, o que aconteceu. Nós vamos passar desde o Velho Testamento, tentando nos aproximar do Novo Testamento, tudo falando sobre confiança. E eu quero lembrar rapidamente o que aconteceu quando Moisés estava liderando o povo pelo Egito. Aliás, tinha tirado do Egito, estava no deserto. E tem um versículo, tem um capítulo inteiro, eu não vou ler para que nós não atrasemos muito mais do que eu tenho falado aqui. Mas tem lá em Deuteronômio 36, se você quiser e puder abrir, abra. Deuteronômio 31, perdão. Deuteronômio 31, eu não vou ler todo ele, tá? Só para você anotar e saber do que eu estou falando. Deuteronômio 31, para ser bem breve aqui, objetivo, é quando Moisés chega para o povo de Israel e ele diz que já com 120 anos de idade, ele fala que Deus falou com ele, Deus já disse para ele que ele não iria não iria conhecer a terra prometida. Só que ele no verso 6, no versículo 6, ele fala uma coisa que é tremenda, e esse eu faço questão que você leia junto comigo, Deuteronômio 31, versículo 6. Eu vou colocar aqui, na verdade eu vou ler aqui e quero que você me acompanhe. Deuteronômio 31, versículo 6 diz o seguinte: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Vou falar o que é delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Amém? Glórias a Deus por isso. O Deus de Moisés, o meu Deus, o seu Deus, o que Moisés está dizendo aqui na verdade é que ele nunca deixaria aquele povo, nunca os abandonaria. E é tremendo isso. Aliás, eu falei que ia falar sobre delas, é porque nesse mesmo capítulo de Deuteronômio, Moisés fala que eles enfrentariam lutas, enfrentariam nações, mas Deus estaria com eles. Por isso que ele fala delas em relação às nações. Mas o ponto alto, o foco seria: Deus não vai abandonar vocês. Deus não vai deixar vocês largados. Isso que Moisés estava dizendo. Amém? E isso quer dizer, para mim e para você, inclusive, que o mundo pode estar caindo lá fora. O mundo pode estar desmoronando. Mas se você confiamos em Deus, e principalmente nós temos em quem confiar dentro das nossas casas, eu descanso. Eu posso descansar, eu confio em Deus. Eu tenho a quem recorrer em Deus, e também dentro da minha casa, principalmente, aí sim eu posso descansar. E aí eu e você descansamos. Moisés ele estava dizendo, na verdade, que mesmo com a morte dele, os planos de Deus iam continuar. Ia ter uma pessoa para continuar ainda, para que os planos de Deus fossem feitos, fossem alcançados. E por que Moisés estava dizendo isso? Porque havia uma promessa de Deus. E você sabe disso, mas eu quero não profetizar, mas confirmar a palavra de Deus, porque Deus tem um plano, Deus tem uma promessa para cada um de nós. Portanto, Deus tem um plano e tem uma promessa para a sua vida, tem um plano e tem uma promessa para a minha vida, tem um plano e tem uma promessa para a sua família. Amém? Em nome de Jesus, que você guarde isso no seu coração. Deus tem um plano. O problema é que muitas pessoas, e às vezes muitas famílias, se perdem nos planos que não são os planos de Deus. Se perdem nos planos que não são a vontade do Senhor. Quantas famílias que a gente ouve falar aí, que se perdem e acreditam em contos de fadas, né? Acreditam em historinhas e acreditam em tudo aquilo que não tem relação, não tem nada diretamente ligado a Deus. Quantas pessoas que os olhos brilham por cobiça, os olhos brilham por ganância, os olhos brilham pelo ego às vezes,
brilham pela fama, brilham por qualquer motivo, que infelizmente não são os planos de Deus. E aí você pode parar e falar assim, Marcos, mas e quais são os planos de Deus para a minha vida? Quais são os planos de Deus para a vida da minha família? Eu não sei, eu não posso dizer para você. Mas eu tenho certeza que Deus sabe. E eu tenho certeza que nós vamos confirmar, inclusive por isso que eu quero que você abra agora Jeremias 29:11. Nós já sabemos isso. Jeremias 29:11 vai responder essa pergunta que eu não poderia, mas a palavra responde essa pergunta para você. Quando você pergunta quais são os planos de Deus para minha família e para minha vida, Jeremias 29:11 responde o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Glórias a Deus. Amém. Esses são os planos de Deus. Os planos que Ele diz que Ele conhece. Porque Ele sabe dos planos. Foi Ele que planejou, Ele conhece e Ele é o mais interessado para que esse plano se torne realidade. Os planos de Deus são uma coisa. Ele pode planejar isso para a sua vida e Ele vai fazer o possível para que você faça parte desse plano. Você precisa colaborar para que esse plano também se torne realidade na sua vida. Mas o plano dele não muda. Ele vai continuar. Ele vai persistir nesse plano. E nada, absolutamente nada tem poder maior do que Deus. E nada tem poder maior do que Deus, inclusive para realizar esses planos. E às vezes eu fico pensando, se nada tem poder maior do que Deus, e muitas vezes nós confiamos em algo que não vem de Deus. Por que às vezes nós fazemos isso? Algo que não vem dele, se ele é o único que pode realizar os planos na minha vida e na sua vida. Muitas vezes nós duvidamos dos planos de Deus para as nossas vidas. E não há ninguém que te conheça melhor. Não há ninguém que saiba o plano de Deus para a sua vida. Como eu falei, eu não sei. E você também não sabe qual é o plano de Deus para a sua esposa, ou para o seu marido, ou até mesmo para a sua família. Sabemos que é um plano bom, mas exatamente qual é nós não sabemos. O único que conhece esse plano é Deus. Ele acabou de confirmar através da profecia aqui de Jeremias. E por que eu estou dizendo que Ele sabe? Porque Ele conhece a sua necessidade, a minha necessidade. Ele conhece tão bem, que a palavra fala que Ele sabe o número de fios de cabelo da sua cabeça. Sabe o número de fios da minha cabeça? A minha provavelmente seja mais fácil de contar porque eu tenho poucos. Mas Ele sabe, meu irmão. Ele sabe, minha irmã. Ele te conhece. Isso quer dizer que Ele conhece você intimamente. Ele conhece você melhor do que qualquer outra pessoa. Não existe ninguém na face da terra, em qualquer outro lugar, que te conheça melhor do que Deus. E nós ainda questionamos, às vezes, por que eu devo confiar nele? Por que eu devo fazer a vontade dele? Ele te conhece tão bem. Ele me conhece tão bem. Nós não poderíamos, nós não temos direito de desconfiar daquilo que Deus tem planejado para mim, para você e para nós. Amém? O que Deus busca, na verdade, o que eu quero introduzir você nisso é que Ele busca Ele quer a sua, na verdade, e a minha confiança. É isso que Ele quer. Porque se você parar para pensar, se nós confiamos, nós cremos. Se eu confio, eu creio. Se você confia, você crê. E se você confia e crê, você obedece. Ninguém vai obedecer sem confiar, sem acreditar e sem crer. Mas se nós acreditamos, confiamos e cremos, o próximo passo é a obediência. Nós obedecemos aquilo que nós confiamos. Confiar e obedecer a Deus é a única garantia que nós temos de nós nos livrarmos das amarras desse mundo e de nós sermos libertos, né, desses padrões que eles têm estabelecidos cada dia mais. Eles têm estabelecido, esse mundo estabelece padrões para a sua vida, para a minha vida, aquilo que nós devemos fazer, a hora que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos comer, aquilo que nós não devemos comer, aquilo que nós devemos assistir, aquilo que nós devemos ouvir. A confiança em Deus
E a obediência em Deus nos livra, nos liberta de tudo isso. Por isso que nós precisamos, eu e você, cada vez mais acreditar, confiar e obedecer a Deus, para que nós sejamos libertos desse tipo de coisa. Muitas pessoas ficam com o coração dividido, eu sei disso. As pessoas se dividem. O mundo aí fora tem uma oferta muito grande de coisas e as pessoas acabam ficando divididas. O coração dessas pessoas acaba ficando divididas entre Deus e o trabalho. Acabam ficando divididas às vezes entre Deus e o prazer, né? Acaba ficando dividido entre Deus e o dinheiro. E tudo isso é passageiro. Né? Essa divisão, na verdade, se você prefere o trabalho do que Deus, prefere o prazer do que Deus, prefere o dinheiro do que Deus, você pode conseguir, não estou dizendo que você não consiga, mas é passageiro. Eu busco e você também deve buscar, nós precisamos buscar algo que seja duradouro. Nós não podemos perder tempo com os tesouros que são oferecidos aqui, porque os tesouros que Deus tem à nossa espera são muito maiores, são muito melhores do que esses que nós podemos ver e apalpar. Por isso que eu e você não podemos nos fixar o olhar, buscar, almejar esse tipo de tesouro. O que Deus tem para você é muito maior, meu irmão, minha irmã. Creia nisso, confie nisso que eu estou dizendo para você. Deus espera de mim e de você o reconhecimento, que nós possamos reconhecer isso de uma vez por todas. Ele é o Deus, o único Senhor, e Ele não divide a glória dele, Ele não divide sua glória. Nós precisamos reconhecer que sem Ele nós não somos nada, absolutamente nada. E, meu irmão, minha irmã, o que eu vou dizer para você que está me ouvindo aqui agora, talvez me assistindo, né, nessa transmissão, talvez não te agrade, mas é necessário ser dito. Porque não é o fato de você, né, você que está me ouvindo, não é o fato de você ouvir essa palavra, você está ouvindo essa palavra agora, não é o fato de você ir para a igreja, não é o fato de você falar de Deus, e não é o fato de você pregar a palavra. A sua família, principalmente a sua família, seja o seu marido, seja a sua esposa, ou seja o seu filho, o que eles querem, o que eles buscam, na verdade, o marido, a esposa, o filho, quer que você seja confiável. E para ser confiável, você precisa ter um verdadeiro encontro com Deus. Quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, você se torna confiável. Eu não estou dizendo que nós não precisamos de tudo isso que eu falei, nós precisamos ir para a igreja, nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos falar para outras pessoas. Deus incentiva isso na própria palavra dele, mas é através do encontro com o Pai, do encontro com Deus, é que nós nos transformamos. É a partir daí que começa realmente a valer a pena ir à igreja, valer a pena falar da palavra de Deus, ler a Bíblia, quando você tem um verdadeiro encontro com o Pai, porque tudo se transforma, tudo se faz novo, a palavra dele fala isso, quando você tem um encontro com Ele. Tudo, absolutamente tudo se faz novo. Você passa a mudar o seu olhar, você passa a mudar tudo. E uma das pessoas que reconheceu isso, e eu quero que você abra para a gente ser rápido aqui também, uma das pessoas que mais reconheceu isso e que eu tenho uma grande afeição foi Davi, o rei Davi. Ele reconhecia isso em Deus, ele tinha esse prazer de falar com Deus, tanto que ele falou para que nós pudéssemos ter isso nos nossos corações. Ele quando escreveu, quando ele cantava, ele tinha uma coisa assim que você lendo a Bíblia, a palavra, você sente isso dentro. Quero que você me acompanhe lá rapidamente, lá em Salmo 145. Abra Salmo 145, vamos ler 4 capítulos juntos. Quero que você leia comigo 4 capítulos. Salmo 145, capítulos não, versículos, perdão. Salmo capítulo 145, leia comigo 5 versículos a partir do 17. Diz o seguinte, Salmo 145 a partir do 17. Olha como
ele reconhecia isso em Deus. O Senhor é justo, a partir do 17, o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daquele que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. 21, o último aqui. Com meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome, para todo o sempre. Amém, glórias a Deus por isso. Olha o que é o entendimento da confiança em Deus. Ele confiava, ele acreditava, ele tinha isso dentro dele, ele teve um verdadeiro encontro com Deus, por isso que ele falava dessa maneira. Quando você sente, como ele sentia a presença de Deus em sua vida, em sua casa, é sentir de verdade, de coração, não da boca para fora, não de ouvir falar. Você tem a certeza que Deus não te abandona quando você sente isso. Você tem a certeza que Deus não te esquece. Deus não vai, Ele não faz acepção de pessoas, mas você tem a garantia que Deus não te abandona, Deus não te esquece. Mesmo que qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa, a palavra diz inclusive que mesmo que uma mãe, esquecer do seu próprio filho, Deus não se esquecerá de você, Deus não se esquecerá de mim, mesmo que a sua mãe se esqueça. Isso é tremendo. Amém? Isso é maravilhoso. Eu quero já partir para o encerramento. Nós passamos por muitas partes do Velho Testamento e agora eu quero encerrar com, ao meu ver, o ponto mais alto de demonstração de Deus em relação à confiança que Ele teve em nós, que Ele tem em nós. E isso está em um dos versículos mais lidos e mais famosos. Você não precisa nem abrir se você não quiser, mas na Bíblia está lá em João 3,16. Eu vou ler, você conhece esse versículo? João 3,16, eu quero ler porque eu quero absorver todas as palavras e que você ouça o que você já conhece, mas eu quero repetir. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glórias a Deus. É o amor de Deus sendo demonstrado, mas também a confiança de Deus em nós. Ele acreditava e acredita. Deus acreditava e acredita que as pessoas têm conserto, que elas podem mudar, que Deus confiava tanto, nisso, e confia, inclusive, que Ele enviou seu próprio Filho. O único Filho, o unigênito é o único Filho. A confiança de Deus é tanta em nós, a confiança que Ele tem em você é maior que a confiança que você mesmo tem em si próprio. A confiança que Ele tem em mim é maior que a minha confiança em mim mesmo. Não tenha dúvida em relação a isso. Não tenha dúvida. E Deus, Ele não se engana. A palavra diz isso. Deus não se engana. Deus, Ele não erra. Deus, Ele não erra. E eu queria que você guardasse como Deus não se engana. Deus não erra. E Ele quer que você confie nele. Quer que eu confie nele. Eu encerro aqui com Provérbios 3:5. Diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Amém? Glórias a Deus. Jamais você, jamais eu teremos um entendimento maior do que Deus. Jamais nós nos conheceremos mais do que Deus me conhece, mais do que Deus te conhece. Por isso nós devemos confiar totalmente, confiar plenamente, não confiar um pouquinho, não confiar bastante, não confiar muito, mas confiar totalmente em Deus. Para que sim, as promessas dele tenham efeito em nossas vidas, para que as promessas dele sejam cumpridas. E elas serão cumpridas em nome de Jesus, que você receba isso. Mas se nós confiarmos, se nós entregarmos, se nós falarmos: Senhor, em Ti eu confio, eu entrego absolutamente tudo em Tuas mãos. Eu só posso entregar algo para alguém se eu confiar. Eu só posso entregar tudo da minha vida para Deus se eu confiar. Se você não entregou ainda, é porque você não confia.
Se você tem receio de que Deus possa entrar em alguma área da tua vida que está escondida, que está obscura, que você não permite ainda a entrada de Deus, é porque você não confia. E ele falou que as promessas dele serão cumpridas para aqueles que confiam nele, para aqueles que entregam a vida dele. Para que você entregue a sua vida hoje, meu irmão, se você não entregou ainda, minha irmã, me perdoe, meu irmão, minha irmã, se você não entregou ainda, entregue a sua vida a Cristo. E se você entregou, agradeça a Deus por você ter a oportunidade de ter entregue a sua vida, a vida da sua família, a vida, o ambiente do seu lar, da sua casa. Graças a Deus, porque Ele deu a oportunidade para você e para mim, mesmo sendo pecadores como nós fomos. Ele acreditou em você, acreditou em mim, porque Ele nos conhece desde o ventre da sua mãe, Ele me conhece desde o ventre da minha mãe, e Ele confiou em mim antes de eu nascer, antes de você nascer. Nós não devemos quebrar essa confiança que Deus tem em nós. E por isso que Ele quer e Ele pede que você confie, que eu confie nele, para que nós possamos ver as promessas realizadas em nossas vidas. A promessa que Deus tem para a sua vida vai ser realizada quando você confiar plenamente, absolutamente no que Ele tem. Amém? Glórias a Deus pela sua vida. Eu quero encerrar aqui com uma oração, lembrando mais uma vez, no domingo que vem será o domingo da Santa Ceia. Esteja preparado para isso, com o seu suco de uva e o pão. Mas vamos encerrar para nós fecharmos esse tempo, em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu quero primeiramente dar graças a Ti, reconhecendo que só o Senhor é Deus. O Senhor tem o poder, meu Pai, de todas as coisas, meu Pai. O Senhor tem o poder de curar, o Senhor tem o poder de mudar, o Senhor tem o poder de transformar, de estabelecer, de restabelecer todas as coisas, meu Pai. Nós acreditamos e cremos que a Tua promessa ainda está sendo trabalhada em nossas vidas. Nós estamos em mudança, nós estamos em transformação, mas nós queremos ainda, Senhor, obter a Tua promessa em nossas vidas. Para isso nós acreditamos em Ti, para isso nós confiamos em Ti e para isso nós entregamos a nossa vida em Ti, a Ti, meu Pai, nesse momento. Senhor Jesus, receba a nossa vida, Senhor Jesus. Faça da nossa vida aquilo que o Senhor quiser fazer, meu Pai. Nos molda como um vaso de barro, da maneira que o Senhor tem que nos moldar, meu Pai, para que nós sejamos conforme a Tua vontade, para que nós sejamos conforme aquela pessoa, como o Senhor criou Adão, através do pó, do barro. Faça isso conosco também, meu Pai. Nos molda como o Senhor gostaria que nós fôssemos, meu Pai. Eu quero declarar, Senhor Jesus, que nós estamos aqui disponíveis para que o Senhor possa fazer qualquer mudança, qualquer coisa que o Senhor fizer em nossas vidas, meu Pai. Nós estamos aqui para agradecer, mas nós estamos aqui também para oferecer as nossas vidas a Ti, meu Pai. Que o Senhor tenha liberdade para transformar, o Senhor tenha liberdade para mudar, e nós estamos aqui para ser realmente, meu Pai, moldados no fogo, forjados, meu Pai, para que a Sua vontade seja feita em nossas vidas, e assim nós teremos a Sua promessa feita, Sua promessa realizada. Nós poderemos comer o melhor dessa terra, lembrando, meu Pai, que o nosso foco, nosso alvo é Cristo, e nós queremos juntar o tesouro, meu Pai, que está nos aguardando lá nos céus. Meu Pai, nós damos graças a Ti por esse dia, graças a Ti por essa palavra, e que nós possamos ter o entendimento do que o Senhor quis falar conosco essa noite. Abençoa nossas famílias, abençoa nossa noite, abençoa nosso dia e nossa semana, meu Pai, porque nós damos graças a Ti, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom o tempo todo, e independente do que o Senhor faça, o Senhor continuará sendo Deus e continuará sendo bom, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, meu irmão, minha irmã. Tenha uma semana de bênçãos, tenha uma semana de vitória. Reflita nessa palavra. Confie em Deus, ou confie ainda mais em Deus, porque o que Ele tem preparado para você é muito grande. E a confiança em Deus, a promessa de Deus é proporcional à confiança que você tem nele. Em nome de Jesus. Amém? Sejam abençoados. E até domingo na Santa Ceia do Senhor. Até lá.